Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, terceiro episódio nessa semana. Não vamos falar sobre finais da NBA hoje, vamos falar sobre rumores, mercado da bola, né? Aquela coisa de janeiro nos programas esportivos aqui do Brasil, né? Falando de transferência, e é exatamente isso que a gente vai falar no podcast de hoje. Últimos rumores, peguei aqui de trocas, de suposto interesse de times em determinados jogadores que encerrou o contrato, vão estar disponíveis quando abrir o mercado no dia 1º de julho. Draft é semana que vem, a gente vai ter uma programação especial no podcast. A gente vai falar de draft da NBA no domingo, dia 18. Quer dizer, o episódio domingo pra segunda, né? Segunda-feira de manhã vocês vão escutar. Na quarta-feira de manhã vai ter o mock draft aqui no podcast Cara dos Esportes. E na madrugada de quinta para domingo, dia 22 pro dia 23, teremos aquele episódio pós-draft, analisando todas as escolhas ali da primeira rodada, o que mais importante rolar na segunda rodada. Então não perca, para quem achava que a NBA acaba depois das finais da NBA, você está muito enganado. Não deixe de seguir o podcast Cara do Esporte no Spotify, no seu aplicativo de podcast, deixe 5 estrelas. Podcast, eu olhei hoje de manhã, estávamos na 8ª colocação entre os mais escutados de esportes no Brasil. Dá pra gente chegar nesse número 1, vamos buscar esse número 1. Indica pro seu amigo que gosta de NBA, pra sua amiga que gosta de NBA. Joga no grupo ali de basquete e, enfim, deixa 5 estrelas, curtida, se inscreve no YouTube. Tudo isso ajuda o podcast a crescer ainda mais. Vitor dos Santos aqui comigo hoje. Meu amigo Vitor, tava fazendo as contas, né, pensando como que eu iria apresentá-lo aqui no podcast. Ele já participou recente, inclusive. Fiz as contas, Vitor. A gente é amigo há 17 anos. Nós dois temos 31 anos, então a gente é amigo há mais da metade da nossa vida. Nos conhecemos na 8ª série do colégio. Colégio Célio Rodrigues, para quem é da Zona Norte do Rio talvez conheça. Vamos discutir sobre NBA aqui agora. E começou aquele período, né, dos rumores, fulano de tal tá interessado. Com certeza não tá rolando nenhuma conversa fora do período que a NBA permite, né, o famoso tampering. Não tá rolando. Os times, quando abrir o dia 1º de julho, na madrugada ali, eles vão começar a conversar só no período permitido mesmo, né, Vitor? Não tá rolando nada por debaixo dos panos, né? Não, nunca. Os times super respeitam esse período aí de negociações, né? É o que você falou, né? Vai abrir um período de negociação, os caras vão negociar rapidinho em 1 minuto. Né? Um contrato cheio de minúcias, cheio de detalhes. Né? Mas é uma parte boa do ano. Né? Bem interessante. Sim, é a parte que todo mundo tem esperança, né? Pô, e se a gente achar o nosso Jokic na segunda rodada, né? Se a gente achar o nosso Giannis ali na metade da primeira rodada. Ah, esse free agent aqui pode ser um cara que muda a franquia. Ah, o Damian Lillard pode vir. Por que ele não viria pra cá? A gente pode oferecer isso, isso e isso e tal. É um período de esperança, né? Por que ele não pode ir pra Detroit, né? Verdade. Você trocaria Jaden Ivey, Bogdanovic e uma escolha de primeira rodada? Eu trocaria, mas tem o outro lado, né? É engraçado que eu e o Vitor, eu torço pelo Flamengo, ele torce pro Vasco. Eu torço pelo Tottenham, ele torce pro Arsenal. Eu torço pro New York Giants na NFL, ele torce pro Philadelphia Eagles na NFL. Todos rivais. E calhou que na NBA a gente tem o mesmo time, né? Que a gente torce pro Detroit Pistons. Eu torço pro Detroit Pistons muito por causa dele, porque ele me apresentou o documentário lá do Bad Boys, né? Sobre os Pistons ali dos anos 80, início dos anos 90. Ele é o culpado do meu sofrimento. Mas enfim, vamos falar de rumores, vamos falar aqui de fofoca, momento TV Fama aqui, aqueles rumores que, assim, alguns são reais, outros não, mas é divertido falar, possibilidades e tal. Vamos começar pela, acho que a grande notícia, né? A gente tem falado bastante no podcast aqui sobre o Damian Lillard, e acho que o segundo jogador aí, grande nome que parece que está disponível no mercado, é bem seguro dizer que ele está disponível no mercado, é o Bradley Beal, alarmador do Washington Wizards. Ele, segundo o Adrian Wojnarowski, né, o Woj, né, que é o principal repórter de NBA dos Estados Unidos,
o GM, o novo GM, né, do Washington Wizards e o agente do Bradley Beal estão conversando sobre possibilidades de troca. O Bradley Beal, ele tem uma cláusula que o permite vetar qualquer negócio. Ele é o único jogador que tem uma no trade clause na NBA. Quais as odds do único jogador a ter uma no trade clause na NBA? Seu Bradley Beal é uma conversa para outro podcast. Mas então ele tem que dar o ok dele, né, para qualquer troca acontecer. Ele que tem 29 anos, vai fazer 30 daqui a pouco, né? Tô vendo aqui que ele tem 29 anos, 359 dias. Então vai fazer semana que vem 30 anos. É um contrato tenebroso. E é um contrato que na hora que ele foi assinar, todo mundo falou assim, o que o Wizards tá fazendo? Não foi essa diretoria atual, né? Foi o general manager antigo. Ele tem salário de 46 milhões na próxima temporada, 50 milhões na outra, 53 milhões na outra, e Bradley Beal, pode exercer uma renovação para a temporada 2026-2027 por 57 milhões de dólares. Né? A gente já pode aqui dizer que ele vai exercer essa cláusula, né? Tem discussão sobre os destinos favoritos dele, parece que, como todo jogador que você vai ver especulado esse ano, ele gostaria de ir para o Miami Heat. Há discussão sobre o New York Knicks ter interesse. O Philadelphia 76ers teve interesse no passado. O Embiid, antes da troca pelo Harden, ele queria o Bradley Beal, né, ao invés do Harden. Só que acabou que o Bradley Beal se machucou, né? Então acabou que a troca foi feita pelo James Harden. E parece que o Sacramento Kings tem interesse também no Bradley Beal. Acho legal começar pelo Bradley Beal, jogador, Vitor. Claro que não dá pra desassociar ele do contrato e da idade dele, né? Que é um cara que já tá sem muito alarde, tá há bastante tempo na liga, 11 temporadas, um grande pontuador, talvez grande seja forte, né? Mas um excelente pontuador, um cara que já foi All-Star. Foi All-Star, né? Agora tô em dúvida, mas eu tenho quase certeza que ele já foi All-Star. Duas vezes, né? Duas vezes. A minha questão com ele é que é um cara que vai fazer 30 anos e nunca competiu de verdade. Nunca teve uma temporada competitiva de verdade. Eu não sei se nesse ponto da carreira, se ele tá... já foi ao NBA também, terceiro time. Eu não sei se ele é aquele cara que já tá tanto tempo jogando em time ruim que eu não sei se ele vai acostumar a jogar num time bom, fazer as coisas que você precisa fazer num time competitivo de verdade... Se ele é meio peladeiro, o cara que só se preocupa com os pontos. Porque pontuar ele sabe, né, Vitor? Mas, sinceramente, eu quero ouvir sua opinião aqui porque eu tenho minhas dúvidas quanto ao encaixe do Bradley Beal num time de verdade, né? Não o Washington Wizards. Não que o Wizards não seja um time de verdade, né? Mas não tem sido um time competitivo, que é o que eu quis dizer. Não, a melhor versão dele é um bom jogador mesmo, né? Acho que é o que falou, bom. Ele é o cara que sempre consegue os pontos dele, né? Se não me engano, até competiu em um ano pelo título, né? 40 da NBA, ficou em segundo. E até, eu lembro que naqueles anos que o Washington ainda tinha o John Wall também, chegaram numa semifinal de conferência contra o Celtics, no jogo 7. Uhum. E a temporada dele foi muito forte. Até teve, depois disso, alguns momentos de playmaker também, de conseguiram gerar jogada para os companheiros, mas isso que você falou também me assusta, né? É um cara que, assim, ele ficou claro que ele optou pelo grande contrato da carreira, optando por ficar no Wizards, conseguiu até a barganha de conseguir um contrato com essa cláusula de non-trade, né, sem trocar. E no caso, ele vai abrir mão, mas ele vai ter todo o poder de escolher, né, para onde ele quer. Então, então fica essa dúvida, né? Porque faz muito tempo que a gente não vê ele competindo entre os melhores. E eu acho que essa questão do encaixe vai nem mais pela capacidade dele, mas pelas características, né? Ele é um cara baixo nessa posição. Então, vamos supor ele para filho, ele vai pro Sixers. Vai colocar ele junto com o Tyrese Maxey, sabe? Então, assim, um backcourt muito, muito pequeno. Eu acho que... eu não tenho nem problema necessariamente contra a altura dele. Eu tô vendo aqui, ele tem 6'4", né? Que dá 1,93 m.
problema quanto à altura. O problema é que ele não é bom defensivamente mesmo, né? Eu acho que tem jogadores com a altura dele que são bons defensores. Quanto a isso, eu não tenho problema. A altura em si, eu tenho problema que ele nunca mostrou muito interesse em defender na carreira. Não, pois é, acho que é tudo no mesmo pacote, assim. Então, outro destino dele que a gente vai debater também, acho que teria o mesmo problema, que é o Knicks. Vou colocar o Brunson e ele também vai ter defensivamente você vai sofrer muito. Sim. E sem falar desse contrato com o Albatroz, né, cara? É um contrato que vai ocupar muito a folha salarial do time. E vai ser um tema desse podcast, né? Com esse novo CBA que tá para entrar, as coisas vão apertar muito, né? Para os times conseguirem encaixar os grandes contratos. Então, assim, essa história de você ter 3 jogadores recebendo 30, 35 milhões por ano vai ser bem difícil de encaixar. Você vai ter que acertar muito nos role players ali, nos contratos de meio termo ali, o mínimo. Então, assim, é complicado, né? Eu acho que pelo jogo dele, alguns anos atrás a gente até cogitava, né? A troca do Bradley Beal. Tinha muitos destinos possíveis. Hoje é complicado achar. É muito complicado achar um destino para ele. Sim. Dito isso, eu acho que o mais plausível é o Miami. Então, era o que eu ia falar também, né? Passa pelas estatísticas dele recente, né? Ele teve média de 23,2 pontos nas últimas 2 temporadas, 31,5 2020-21, né? Que foi o ano que o Vitor falou, né? O Bradley Beal brigou para ser o cestinha da temporada. E muita gente me pergunta a questão do novo acordo coletivo, né? O que mudou? Que eu cito sempre, com as novas regras e tal. O Vitor citou também a CBA. O que mudou agora, eu falei no podcast, não tem muito tempo, eu expliquei mais profundamente, né? Você pode procurar. Mas a versão resumida a NBA ela tem teto salarial, mas os times podem passar o teto salarial, né? Só que você passa a determinado ponto, até ano passado, você pagava tipo imposto, né? Tipo, cada dólar que você pagava mais, você tinha que pagar pra liga também esse outro mais $1, né? E aí juntava tudo e dividia pelos times que não estavam acima do teto salarial, né? Que não era nada, era um dinheiro bem interessante, assim, que os times recebiam. E tipo, o Warriors passava muito, o Clippers passava muito, Milwaukee passou também e tal. Tem vários times que passaram. Agora, você chegando a determinado ponto acima do teto salarial, tem um segundo teto, né? E se você passar desse teto salarial, você não vai ter direito a... você não vai poder trocar a escolha de primeira rodada a partir de 7 anos, né? Você pode trocar até 6 anos no futuro, de 7 não. Você não vai ter a mid-level exception, né? Que é uma exceção que você tem para assinar com jogadores quando você já tá ali no seu teto salarial. E você não vai poder, por exemplo, receber mais dinheiro do que você manda numa troca. Tipo, você não vai poder trocar um jogador que recebe $20 milhões e receber um cara que recebe $22 milhões. Não pode. Você tem que sempre mandar mais dinheiro do que você está recebendo de volta, né? Então são vários limitadores, né? E eu concordo plenamente com o Vitor. Hoje em dia você vai ter que... Basicamente você vai poder pagar 2 estrelas, né? Porque se você pagar 3 estrelas, você basicamente o resto do seu elenco vai ser jogadores em salário mínimo, né? E mesmo as 2 estrelas, você tem que escolher muito bem. E o Bradley Beal não seria o cara que eu gostaria que eu tivesse, fosse minha segunda estrela, né? O segundo jogador recebendo $50 milhões, né? Que a gente fala sobre o Boston Celtics no dilema com o Jaylen Brown, e eu preferia ter o Jaylen Brown do que o Bradley Beal. Pra mim não é nem muita discussão. Sobre o Miami Heat especificamente, a sensação que eu tenho é que o Bradley Beal, não só pro Miami Heat, eu acho que para outros times também, ele é meio que o plano B pro Damian Lillard, né? O Heat não conseguindo Lillard, vamos de Bradley Beal. Knicks não conseguindo Lillard, vamos de Bradley Beal. E talvez o Bradley Beal tenha que esperar mesmo a situação do Lillard se definir, porque a gente não sabe se o Lillard vai ser de fato trocado, porque tem notícias de que ele estaria conversando com outros jogadores para irem para Portland. Portland estaria explorando trocas envolvendo a terceira escolha geral do draft e tal. Então pode ser que meio que o Bradley Beal tenha que esperar pelo destino do Damian Lillard. O que você acha que vale o Bradley Beal hoje em dia, Vitor? Porque é um cara que já foi ao NBA, é um cara que já foi All-Star. Eu diria que as pessoas... Quando essa troca sair, que eu acho que não é nem mais uma questão de si, acho que é mais uma questão de quando. Quando essa troca sair,
eu acho que vai ser um valor bem menor do que as pessoas esperam. Porque eu, sinceramente, não sei se o Washington consegue mais do que, sei lá, uma escolha de primeira rodada e dois aspirantes, talvez, ou um jogador ali num contrato também que o time original não tá muito satisfeito. Não acho que ele vale muito mais do que isso. Porque, como você falou, o contrato dele seguindo em frente é muito ruim. É muito ruim e, assim, eu também acho que o valor dessa troca vai ser bem abaixo do que a galera espera. Se é que a galera tá esperando algo realmente muito alto. E eu acho, assim, que o Wizards não vai conseguir arranjar uma peça fundamental para rebuild, sabe? Eu acho que realmente o cenário do Wizards vai ser trocar o Bradley Beal e começar do zero de novo. Eu acho que eles não vão conseguir um jogador assim que, vai ser o cara do futuro, entendeu? Eu tenho a melhor proposta que eles podem receber pelo Bradley Beal. Hã? Ou não? O Tyler Hero? Tyler Hero, Kyle Lowry, talvez uma escolha de primeira rodada muito protegida. E a escolha basicamente fica pra eles absorverem o Kyle Lowry, né? E, sinceramente, eu acho que eu faria se eu fosse o Washington. Porque você tenta alguma coisa ali com o Tyler Hero, o Porzingis e o Kuzma, a gente não sabe se vão voltar pra essa temporada, né? Os dois têm player option, que acho que não tá definido. O Porzingis não tá definido, o Kuzma eu não lembro se ainda tá definido, mas existe chance dos dois saírem. Eu não sei se eles vão receber uma proposta melhor do que Tyler Hero, Kyle Lowry, ou de repente Tyler Hero e Duncan Robinson, e o Heat não manda a escolha. Acho que é isso que eles estão olhando em termos de proposta. Múltiplas escolhas de primeira rodada, pra mim é impossível. Mas ainda assim, eu acho que mesmo recebendo Tyler Hero, te deixa... não te deixa confiante se você é torcedor do Wizards, né? Você ainda fica, poxa, caramba, a gente podia ter tirado mais. Mas acho que devido às circunstâncias, por tudo que a gente explicou, essa talvez seja a melhor proposta que eles tenham a receber. Acho que até se eles conseguirem um Duncan Robinson aí também, nessa aí pode ser uma boa, mas é isso aí. Acho que o mercado está muito mais escasso do que a gente imagina. Assim, acho que muita gente pode pensar que o Bradley Beal é um ativo, mas eu sinceramente eu acho que o Washington Wizards tá num modo, e eu acho inteligente pensar assim, que eles precisam sair desse contrato. Não é uma questão de o que a gente pode receber, o que vale a pena. É encontrar uma forma de sair desse contrato. Eu acho que o Tyler Hero é o melhor que eles podem conseguir, sinceramente. E eu falei no último podcast e reforço, não sou muito fã do Tyler Hero. E é o tipo de contrato que eu acho que o Miami Heat, no momento que você assina, você já não se sente tão bem sobre o contrato dele, né? Tipo Jordan Poole. Não tipo Jordan Poole, que teve uma temporada melhor que o do Jordan Poole, né? Mas não sou fã. New York Knicks, assim, eles podem encaixar contratos também e não pagar muito pelo Bradley Beal. Ainda assim, eu acho muito arriscado, porque eu acho que o Knicks, eles acertaram com o Jalen Brunson. Como eu concordo plenamente com você que não é um bom encaixe, ele e o Bradley Beal. Sei lá, eu acho que o Knicks, eles estão numa posição que eles podem esperar algo melhor, né? Porque se é alguma coisa a gente aprendeu sobre a NBA nos últimos anos, né, Vitor? Alguma estrela vai ficar insatisfeita, né? E o Knicks tem um pacote ali com jogadores como o Emmanuel Quickley, eles têm escolhas, tem contrato do RJ Barrett, tem contrato do Julius Randle. Eles podem montar algo. Claro, não é uma proposta pelo Giannis, assim, né? Nada do tipo, mas sei lá, Karl Anthony Towns, um jogador nesse patamar, de repente Jaylen Brown, não sei se pela rivalidade o Celtics faria, mas se eu fosse o Knicks eu teria um pouco mais de paciência. Eu também. Acho que... Eu não sei se o Beal eleva tanto esse time, né? Não eleva tanto o teto assim do time do Knicks. E eu acho que seria um erro você trocar o RJ Barrett por ele. Eu guardaria o RJ Barrett pra realmente tentar uma escolha mais ousada, um cara mais gabaritado. Eu não duvido do Knicks estar nessa disputa aí pelo Lillard também. Eu não sei se o Lillard tem o mesmo interesse em jogar no Knicks também. Mas é o que falou, eu também acho que o Knicks pode esperar um pouco mais. Acho que o Knicks sofre essa pressão de sempre ter uma estrela. A gente viu isso no verão passado, né? Quando todo mundo colocou no Mitchell no Knicks. O Knicks ainda assim... A gente não sabe o que aconteceu, como foi as negociações, né? Mas realmente teve a ver conversa com o Utah Jazz.
E o Knicks optou por ser paciente. E pelo menos nessa primeira temporada após isso, parece ter sido a escolha certa. Então, eu não acho que eles têm que se preocupar. Parece que o que eles não chegaram a um acordo foi o R.J. Barrett, né? O Utah queria o R.J. Barrett, o Knicks não queria colocar. E eu concordo com você, porque eu acho que com o Mitchell no time e o Jalen Brunson vira o Jalen Brunson. Difícil imaginar, né? E você falou sobre o Bradley Beal não ser tão alto, né? O Donovan Mitchell é bem mais baixo que o Bradley Beal também, né? Qual que é o seu destino favorito pro Bradley Beal? Miami. Eu acho que se você é o Bradley Beal, acho que é o que você tem que esperar mesmo. E eu sinceramente, eu não faria se eu fosse Miami. Mas pode ser que seja a última opção. E pode acho que assim... Eu não descarto o 76ers caso o Harden vá embora. Meio que no desespero. Só não sei o que eles podem oferecer, né? Porque não vai botar o Maxey nessa troca. O que eles têm oferecer o Tobias Harris. Mas escolha, talvez. Mas também não seria a melhor proposta, né? Não. Pelo que a gente estava discutindo aqui, acho que o Miami ainda assim é capaz de fazer uma proposta melhor. Sim. E ainda sobre o Beal em Miami, eu acho que esse ataque que a gente viu que o Spurs fez na final, aliás, nos playoffs inteiros, né? Conseguiram uma movimentação na bola muito boa, tal, acho que cai muito bem com o Beal. Então, de novo, eu não sei também se eleva tanto assim, porque você perderia gente ali da rotação, mas eu acho que seria um encaixe interessante. Eu seria um pouco mais ousado se fosse Miami. Então. Sim, se eu fosse Miami, eu acho que eu faria pelo Damian Lillard, não faria pelo Bradley Beal, né? E faltou pontuação, né, nesse time do Miami Heat, né? Bradley Beal é isso, né? E você tem que confiar que você vai continuar achando esses caras do mercado de não draftados e tal, né? E sei lá. Eu acho que a chance do próximo destino do Bradley Beal, mais provável daqui a 2 anos, é o time tá pensando, putz, será que a gente consegue trocar esse contrato só pagando uma escolha de primeira rodada pro próximo time, ou a gente vai ter que botar 2 escolhas nesse pacote? Vamos passar pro Boston Celtics. Se você ouvir um barulho aqui estranho, é o meu cachorro dando uma sacudida aqui, tá bocejando aqui agora. Boston Celtics parece que estão bem ativos, né? O que saiu ali dos repórteres dos Estados Unidos é que eles estão se envolvendo bastante em conversas, e um dos principais pontos parece ser o time querer dar uma sacudida nesse backcourt, né? Eles têm 4 guards interessantes, né? E parece que os 4 a equipe quer trocar pelo menos um para reforçar outros setores do elenco, né? E você tá falando de Marcus Smart, Derek White, Malcolm Brogdon, Peyton Pritchard, né? E, claro, desses 4 aqui, um é bem óbvio, né? O Peyton Pritchard seria o que mais fácil de você se desfazer. Mas eu vou te propor um negócio, Vitor. Malcolm Brogdon é um cara com histórico de lesão grande. É um cara que foi a temporada dele mais saudável em algum tempo. Não seria caso de vender em alta o Malcolm Brogdon? O que você acha? Não, é exatamente falar isso, né? O Pritchard, eu não sei qual o valor dele, né, no mercado. Não sei se ele tem... Não sei se você consegue um cara da rotação, um 7º, outro cara ali do banco, trocando ele. O foda do Pritchard é que eu acho que ele tava no único time que ele não faria parte da rotação, né? Porque eu gosto do Pritchard como jogador. Mas o time do Celtics era muito profundo. Sim. O Marcus Smart acho difícil o Celtics, sabe? O mão dele. Não sei se realmente os caras decidissem limpar todo o elenco. Eu acho que eles não vão fazer isso. O Derek White também, acho que o contrato dele é bem bom, e acho que o cara é importante também pro time, vindo do banco, ou até mesmo jogando junto com o Jalen Brown. É o melhor dos 4. Oi? É o melhor dos 4. Fez a melhor temporada, a última, com certeza. E o Brogdon é isso que você falou, né? Ele é um bom jogador. Só que realmente você tem que aproveitar enquanto ele ainda tem valor, né? Porque é um cara que, assim, a gente tá vendo que ele não tá conseguindo se manter inteiro nas últimas temporadas. E, por enquanto, ele ainda tem nome. A gente ainda lembra que ele jogou no Indiana,
até mesmo em Milwaukee. Então, assim, eu acho que é o cara que tem mais valor de troca, né? O cara tirando o Smart, mas o cara que tem mais valor de troca seria interessante. Eu não sei também o que eles podem conseguir de volta. Talvez mais um pivô ali para compor elenco e tal. Não sei. A questão do Brogdon é que ele foi o melhor sexto homem da última temporada, né? E assim, eu não acredito que a seta dele tá apontando pra cima, né? O cara que já tem 30 anos, tem mais 2 temporadas de contrato, salário ok, 22,5 se você pensar que ele vai manter o nível que ele tá na atual temporada que ele vai jogar, né? Então, eu acho que é o tipo de decisão, é o que já que a gente tá falando de Boston Celtics, né, que eles estão ali em Boston, e a gente escuta o podcast do Bill Simmons, né, Vitor, e ele fala muito sobre o que o Bill Belichick faria, né, que é o treinador do New England Patriots, que ele tem a reputação de sempre trocar o cara um ano antes. E eu acho que seria o que o Bill Belichick faria, né? Porque eu acho que os Celtics poderiam conseguir algo equiparável, talvez até melhor do que o que eles ofereceram pelo Brogdon na última janela de trocas, né? Quer dizer, não foi antes da temporada, né? E eu acho que o valor dele hoje é melhor até. Mas eu exploraria, assim, o Brogdon. E o Smart é só se você quiser dar um choque, né, no elenco, né? Ele é o líder e tal, então quiser dar uma sacudida. Porque o Smart é aquela coisa, né? No momento decisivo, a bola sempre chega na mão dele, né? Chegou no jogo decisivo lá contra o Miami Heat e em outros jogos grandes, e o arremesso do Derek White, né? Quem arremessou antes foi o Marcus Smart, né? E é incrível, um time com Tatum e com Brown, a bola sempre encontra o Marcus Smart, né? Então, para dar uma sacudida, né, nesse elenco, acho que poderia ser interessante. Parece que o Celtics, um dos jogadores pelo qual eles estão interessados é o Isaiah Stewart, né? O pivô do nosso time, Detroit Pistons, e se encaixa um pouco com o que você estava falando, né? Do Pistons, do Celtics talvez estar interessado em reforço do garrafão, porque o Robert Williams não é um cara confiável em termos de saúde, e o Al Horford é um cara muito veterano. Então, o Isaiah Stewart, eu gosto muito do Isaiah Stewart, eu gostaria que ele ficasse no Pistons. Eu entendo o Pistons, porque tem Jalen Duren, que foi escolha alta no passado, trocaram pelo James Wiseman, que também é pivô, que era do Golden State Warriors, então não tem tanto minuto ali, mas o Isaiah Stewart tem evoluído como arremessador de 3, e é um bom defensor também. Eu acho que ele seria muito bom no Celtics. Eu, como torcedor do Pistons, não gostaria, mas eu acho que é um alvo que faz sentido pro Celtics. Não, faz sentido. Eu também não gostaria. Não queria que o Pistons fizesse isso. Eu não sei, talvez ele jogando ali no lugar do Marco, nesse papel que o Marco Williams teve, especialmente na temporada que o Celtics chegou à final, sendo um cara ali que ajudava na defesa, né? Defendendo o aro, né? Ele não era o cara ali no garrafão, mas vindo na defesa, o cara limpava o aro, fazer tudo. Ele é um cara bem menor, o Isaiah Stewart, mas energia ele tem pra isso, né? Também nos últimos anos ele melhorou a bola de 3 também, então assim, é um cara pra um time de playoff, entendeu? Então realmente ele seria um bom alvo. E eu acho que o temperamento dele seria importante nesse time do Celtics, né? Porque a gente tem que lembrar que ele é o cara que ele queria matar o LeBron, né? No Pistons e Lakers, né? Uns 3, 4 jogadores não conseguiram segurar ele, partiu pra cima do LeBron, ele levou uma cotovelada do LeBron também, né? Foi justo. Mas o Celtics precisa, né? Alguém além do Marcus Smart. Precisa de uns psicopatas ali no time. Não que o Stewart seja isso, mas precisa de um cara com fogo ali, né? Um cara que não vai levar tapa na cara e vai ficar sem reagir. Um cara que eles devem perder é o Grant Williams, né? Que eu até acho que o Celtics não tem muito interesse em manter. Tudo que você escuta de bastidores é que todo mundo no Celtics não suporta o Grant Williams, que ele é chato pra cacete. Mas eu acho que ele é um cara útil na NBA, assim. Tudo bem, eu não tenho que conviver com ele, mas parece que ele é um cara útil, né? Um cara que arremessa de 3, é um cara que tem aquela confiança, que vai fazer uma cesta e vai se voltar falando com o Jimmy Butler e tal. Enfim, eu acho que faria sentido no Pacers. Eu acho que vários times poderiam ter o Grant Williams. Eu acho que ele é um cara útil na NBA.
Não, com certeza. Ele não chegou no nível de Dylan Brooks, né? De insuportável. Aqui, na temporada passada, no jogo 7 contra o Bucks, ele apareceu, né? Sim. Foi o jogo do Grant Williams, né? Ele foi 13. Então, é o que você falou, todo time precisa dessa energia. Talvez seja só o cansaço, né? Os caras muito anos ali com o mesmo time e tal. Você precisa de uma voz diferente. Os caras trocaram até o técnico nisso aí, né? O Brad Stevens. Chegou uma hora que chegou o limite, né? O time já não estava mais ouvindo a mensagem dele. Então, isso acontece com o jogador também. O time já tá de saco cheio do cara. Eu não acho nem que a comparação seja com o Dylan Brooks, porque o Dylan Brooks é muito mais que ele é mau caráter, mas os jogadores do Grizzlies parecem gostar dele, né? O Grant Williams não parece ser mau caráter, né? Mas ele parece ser chato pra cacete, né? De se conviver, né? Todo mundo conhece um cara assim, né? Um cara que... Às vezes, eu já comparei o Grant Williams a isso no podcast, né? Todo mundo conhece um cara que, pô... Tu reconhece que o cara é bem intencionado, assim, tu não acha que ele é uma má pessoa... Mas é um cara chato, né? E eu tô falando isso, você na sua cabeça, ouvinte, você pensou numa pessoa que é assim. E eu acho que é o caso do Grant Williams. Vamos falar agora de Kyrie Irving. Eu ainda não acredito que ele vai assinar com um time que não seja o Dallas Mavericks, mas parece que ele gostaria de ir pro Miami Heat. E me parece mais uma questão dele querer abrir o leque e querer tirar um dinheiro maior do Mavericks. Talvez não um dinheiro maior, mas talvez uma duração de contrato maior. Mas o que saiu de notícia é que o Miami prefere ir atrás do Lillard ou do Bradley Beal. Eu já deixei meu sentimento aqui bem claro sobre o Kyrie Irving, né? Não é o tipo de cara que eu acho que dá pra confiar dar um contrato, né? Ele parece que foi bem tranquilo em Dallas, todo mundo elogiando e tal, mas ele tá no de contrato, né? Então eu não confiaria. E o Miami Heat preferir o Lillard, eu concordo. O Beal não, porque, sei lá, eu acho que se assinar como free agent o Kyrie Irving é melhor do que você trocar pelo Bradley Beal. E eu acho que o Kyrie Irving é mais jogador que o Bradley Beal. Mas pra mim é muito difícil ele sair, um time ter mais incentivo pra manter, pra dar o contrato do que o Mavericks. Não, eu também concordo. E eu escrevi aqui na pauta, né? Até engraçado. Kyrie Irving gostaria de ir pra Miami. Né? E eu gostaria de ganhar na loteria. Né? Todo mundo quer ir pra Miami agora, né? Não, e o Kyrie Irving queria jogar com o LeBron de novo. Mas as coisas não são assim, né? Então é o que você falou, né? Acho que as circunstâncias vão acabar. Eu também acho difícil de sair do caso. Eu também acho que vai ser vai ser o melhor cenário pros dois, entendeu? Dallas não vai conseguir um cara melhor que o Kyrie. O Kyrie também não vai conseguir um destino melhor que Dallas no momento. Então, assim, eu não tenho ideia de qual o valor de troca dele hoje, sinceramente. A troca do Dallas já me surpreendeu com tudo que Dallas ofereceu e mandou pra Brooklyn. E esses 6 meses também, eu não acho que não prejudicou o estoque do Kyrie, mas também não melhorou. O time nem chegou aos playoffs, optou por não ir ao play-in. Então, assim, eu não tenho ideia de qual o valor realmente dele. Então, acho que seria mais prudente ficar em Dallas. Quando o Vitor fala de optou por não ir do play. Oi? Perdão, Gabriel. Talvez até seria o caso de ele assinar, ficar ser um pouco paciente mesmo. Passar mais um tempo, esperar até o próximo período de troca e arrumar outro destino pra ele. Financeiramente, a melhor opção é Dallas, né? E eu acho que ele só iria para outro time. Pô, vou aceitar menos pra assinar com o Lakers, né? Pra jogar de novo com o LeBron, e é o único sentido que eu consigo ver, né? E só rapidinho, porque muita gente começando a acompanhar a NBA agora, quando o Vitor falou que eles optaram não ir pro play-in, né? Que é a repescagem, não literalmente recusaram, né? Eles optaram por perder o último jogo da temporada, né? Eles tiraram os titulares e perderam de propósito pra melhorar a escolha deles no draft. Deu certo, conseguiram a 10ª escolha e tal, manteram. E se fosse menos que 10, iria pro Chicago Bulls, né? E Dallas disse que não vai facilitar um sign and trade, né? Que é quando o jogador free agent, ele assina com o time, mas já com a condição de que ele vai ser trocado para o time original receber alguma coisa, né? Normalmente é quando o outro time não tem espaço na folha salarial e quer mandar algum contrato de volta e tal, mas Dallas parece que não vai facilitar isso. Mas alguns rumores menores aqui
Parece que o Pelicans está bem interessado em subir no draft pelo Scoot Henderson, né? Que dependeria muito do Charlotte Hornets não escolher o Scoot Henderson na 2, que parece que a gente tá pendendo para isso hoje, né? Parece que hoje o grande favorito é o Brandon Miller na escolha número 2, e aí parece que tem vários times conversando com o Portland sobre subir para a escolha 3, né? E a classe de 2024 do draft é bem complicada. Eu tava olhando aqui um mock draft do ano que vem, e as comparações de 4 das 5 primeiras escolhas a primeira escolha, não vou nem citar os nomes, mas primeira escolha, comparação, Mike Dunleavy Jr. maior. O outro, Jonathan Kuminga. O outro era o Ilgauskas, né, aquele pivô da época do LeBron, né? E tinha mais uma agora, deixa eu ver se eu acho o tweet, que eu tuitei isso ontem. Mas assim, o que eu quero dizer é, parece ter muito time interessado em subir, porque o draft de ano que vem... a segunda escolha era comparada ao Mobamba. Então, assim, tipo... Porra. Não parece um bom draft. O que eu quero dizer com isso? Tem muito time interessado em subir. E, pô, quer a escolha de 2024? Toma aqui, vai, leva. A escolha de 2024 não parece ser tão valiosa assim por causa da classe mais fraca, né? E por isso que eu acho que tem saído toda notícia de time interessado em subir nesse ano no draft. E eu acharia interessante o Scoot Henderson no Pelicans, mas parece que eles não querem trocar o Brandon Ingram. E o outro ativo do New Orleans Pelicans, sabe qual é, né, Vitor? Zion Williamson. O cara que o único defeito dele foi amar demais, né, nessas últimas semanas. O cara literalmente tem muito amor pra dar. Mas, assim, dá pra trocar o Zion? Se você é o Portland Trail Blazers, você trocaria pela incerteza que é o Zion hoje? É complicado, muito complicado. Não, muito complicado. Acho que complicado pro Pelicans também, né? Trocar o Zion. Pô, a primeira escolha do geral, um cara que, pô, na quadra, sempre que tocou na quadra foi espetacular. Mas tem problemas seríssimos fora da quadra, né? De questões físicas, questões de ética de trabalho, né? Quanto que realmente ele tá disposto a mudar a sua dieta, enfim, mudar o preparamento e tal, preparação, entendeu? Então, se assim, exercitando, ele tá. Fácil. Eu escutei o Woj falando, ele disse que ficaria muito surpreso se o Pelicans trocasse o Zion. Então, assim, acho interessante eles demonstrarem interesse pelo Scoot nesse draft. Acho até que é um sinal de que, assim, eles também, talvez seja até um sinal negativo em relação ao Zion. Talvez eles estejam esquecendo um pouco também de montar um time ao redor do Zion e vamos tentar montar o melhor time possível e esperar que esse cara aí realmente um dia melhore e tal. Uhum. Mas é complicado também você encaixar as peças certas. E, pô, se eles não querem trocar o Ingram, não querem trocar o Zion, então não tem negócio, não existe negócio. Eu acho que também é uma questão deles quererem consolidar alguns dos ativos que eles têm ainda da troca do Anthony Davis por algo real, né? Porque tá começando, essas escolhas estão saindo e você vai ter trocado, sei lá, o Anthony Davis pelo Brandon Ingram e você vai sair com, sei lá, com o Herb Jones também, né? Com o Alvarado, né? Os Henderson pelo menos alguma coisa sólida, né? Você pode ligar ali, até porque a escolha do Zion era uma escolha do Pelicans, né? Não era da troca do Lakers. Então, eu acho que faz sentido dar uma consolidada aí no que a equipe tem e tentar ter um núcleo, né? Porque Scoot, Zion e Brandon Ingram, e assim, mesmo que o Zion, pior cenário possível, você não quer trocar o Zion em baixa também, né? Eu acho que seria a pior coisa. Você já renovou o contrato dele e vai até dar mais tempo, né? Mas com o Scoot Henderson, pelo menos você tendo o Scoot Henderson, você pode se convencer de a gente tem o Scoot Henderson e o Brandon Ingram. Tem uma base ali, algo real nesse time, né? Mesmo que o Zion acabe não dando certo mesmo. Sim, só que acho
Seria ótimo, seria muito interessante você ter um cara como o Hendrick no time, junto com o Brandon Ingram. Só que acho que não dá pra ter tudo, né? Não dá pra você ter esses 3 caras no time, assim. Então, complicado. Quer dizer, não sinto tanto pena assim pro Pelicans não, porque eles têm realmente muita escolha pela frente ainda. Dá pra fazer um time bem bacana. A questão dos Scoot também é que esse time do Pelicans já é meio travado em termos de arremesso, né? E o Scoot Henderson não projeta como um grande arremessador, né? E eu vi outro dia um negócio falando discussão sobre troca e não, vai trocar o McCollum. Eu falei, pô, você manda o McCollum de volta pro Portland Trail Blazers, o cara vai meter o Araquiri, né? Não aguenta mais, né? Chicago Bulls tá avaliando o interesse dos outros times pelo Zach LaVine. Essa daí, que ele tá tudo... A gente vai falar do John Collins mais pra frente, mas o Zach LaVine, ele tá concorrendo sério ao troféu John Collins, né? Ser o novo dono do cinturão John Collins, que é o jogador que é todo momento especulado em trocas. E eu, sinceramente, com as questões físicas do Zach LaVine, eu não sei o quanto que o Bulls pode conseguir por ele, e talvez o Bulls já esteja no modo, assim como eu falei sobre Boston Wizards com o Bradley Beal, esteja no modo já, vamos ver o que a gente consegue pelo Zach LaVine e vamos sair desse contrato. O Zach LaVine tá concorrendo pelo cinturão Miles Turner também, né? Sim, era do Miles Turner, e depois que ele renovou o contrato foi pro John Collins. Eu diria CJ McCollum, Miles Turner e John Collins. Perfeito. Assim, a gente tá falando do Bill no início do podcast, né? Como que é difícil encontrar um time que possa arcar com o contrato dele. E, cara, também é difícil encontrar um time que possa arcar com o contrato do LaVine, né? Um cara que, pô, pra próxima temporada tá projetado 40 milhões e crescendo. Salgado. Então, assim, temporada 26, 27, ele tem a opção de receber 48 milhões. Salgado. Então, assim, é muito complicado. Eu acho que uma saída mais plausível pro Bulls seria trocar o DeMar DeRozan, que é um cara que tem mais um ano de contrato, se não me engano, deixa eu até abrir aqui. Teria mais valor. Sim, e é um contrato mais... bem mais tranquilo. Eu lembro que ele assinou um contrato bom pro Bulls quando ele assinou com a equipe. Sim. 28 milhões. Então eu acho que ele seria o cara realmente que estaria... Pode gerar um mercado nessa janela. Mas entendo também que o Bulls queira sair desse contrato do LaVine, né? Porque eles tiveram um baita azar com a situação do London Ball. Foi realmente... Isso aí eu acho que não... Não sei se eles não esperavam por isso, né? Fosse um problema tão sério da forma que foi e só do time. Então, assim, entendo o que o Bulls quer fazer, mas acho que vai encontrar a mesma dificuldade que o Bill, que o Lillard vai ter nessa janela de prova. E é mais ou menos a mesma posição também, né? Então, assim, se o plano A é o Lillard, o plano B é o Bradley Beal e o plano C é o Zach LaVine, né? E o DeRozan, eu acho que seria, apesar de ele ser bem mais velho, acho que ele seria mais fácil de trocar, até pelo contrato que você falou, né? Eu tava pensando aqui o DeRozan, pensando rápido aqui, destinos possíveis pra ele. Eu acho que seria interessante no Sixers. E sabe um time que me veio à cabeça também? O Memphis Grizzlies. Eu acho que eles precisam de um veterano ali, alguém mais... sei lá, que bote esse time mais em ordem ali, um cara que já passou por diversas situações diferentes. Seria interessante pro Grizzlies também. Enfim, vamos seguir aqui. Parece que o Clippers quer assinar com o Westbrook, mas tem um porém, né? Por 3,8 milhões de dólares, né? Que é aquela questão de bird rights, né? Tem todas aquelas regrinhas lá de salary cap. Salary cap da NFL é muito mais fácil que o salary cap da NBA. Mais simples de entender. Mas a questão é, Westbrook vai dar desconto pro Clippers? Ele tem o interesse de ficar em Los Angeles. Mas 3,8 milhões é um valor bem baixo. Ao mesmo tempo que eu não sei qual outro time que poderia querer o Westbrook, né? Porque ele é um cara que ele precisa da bola o tempo todo pra ser minimamente efetivo. A gente viu o desastre que ele foi no Lakers e ele é um cara que eu acho que ele não se encaixa na maioria dos times que são competitivos. E se você é um time jovem, você não quer um jogador que vai tirar a bola dos seus jogadores jovens, né? Então, ele tá meio que no limbo e eu acho que pode acabar sem opção. Que ele pode olhar pro mercado e falar assim, pô, eu vou
De repente eu posso receber 7 milhões em outro lugar, ou então eu posso receber 3,8 pra ficar em Los Angeles, que eu já tô... Ele é de lá. Então eu acho que não vai ter muita opção pro Westbrook. E assim, tudo indica que essa passagem que ele teve no Clippers no final de temporada dá a indicação que ele tá chegando num novo estágio da carreira dele. Porque dessa vez ele entendeu, né, que ele tá num estágio diferente. Né, que ele não vai ter a bola sempre. Ao mesmo tempo, ele jogou o melhor basquete dele quando o Clippers não tinha Paul George e Kawhi. E aí era o show do Westbrook, né? Ele aprendeu mesmo. Você ficar no Clippers... Como? Ele aprendeu mesmo, será? Mas se vê que você ficar no Clippers, ele ainda vai jogar, porque o Kawhi e o Paul George vão continuar se machucando aí, ele vai ficar assim. Ele vai ter mais protagonismo, digamos assim. Não, mas eu acho que, assim, mesmo nos playoffs, ele teve aquele jogo 1, se não me engano, ou jogo 2, algum jogo em Phoenix, que ele... Eu acho que foi o 3, na verdade. Ah, não, um jogo ruim, né? Acho que foi 1 ou 2 mesmo. Bom, for 3 ou 4. Ele não tava arremessando nada, mas ainda assim ele tava sendo um jogador de impacto ali. Foi o jogo 1. Defendendo. Terminou 4 de 15, um negócio assim, né? De arremesso. Pois é, eu acho que esse é o template dele pra carreira, seguindo aqui em frente. Então, assim, eles vão ter que se acertar na questão contratual. Mas eu acho que seria um bom pitch pra ele, se ele realmente aprendeu, né? Se ele comprar essa ideia. Pra gente encerrar, reforço Dallas Mavericks aí que tem discutido, né? Uma troca em que Dallas Mavericks mandaria o Davis Bertans e a 10ª escolha do draft e receberia o John Collins e a 15ª escolha do Atlanta Hawks, né? O John Collins agora. Você acha que seria um bom encaixe para esse time do Dallas Mavericks, o John Collins, né? Um power forward que um pouco, sei lá, de 15 anos atrás, né? Que era um power forward uma posição 4 tradicional mesmo, pega lobby, o arremesso dele é inconstante, não é um grande defensor. O que você acha do John Collins no Dallas Mavericks? Eu gosto do Collins. E acho que ser um fit dele com o Doncic seria bem interessante, né? O cara ali que... Muitas pontes aéreas, né? Acho que seria interessante. Eu confesso que quando você colocou o nome do Bertans na pauta, eu tinha até esquecido de onde ele estava. Mas seria interessante. Eu não sei se o Hawks faria isso. Talvez o Hawks queira tirar algo mais do Collins numa troca dessa. Assim... Só que, assim, aí que o jogador acaba tendo o cinturão, né? Do Miles Turner, do CJ McCollum, né? Porque você fica esperando uma proposta ideal, uma proposta boa e tal, e não aparece. Então, talvez você tenha que engolir um sapo aí, aceitar menos do que você esperava pra fazer o jogador. E liberar o cinturão. É a mesma coisa, tipo, o John Collins subir de categoria e liberar o cinturão logo pro Zach LaVine, né? Pro Zach LaVine ocupar. Mas é isso, esses são os rumores que saíram até quinta-feira, 11 da noite, aqui, o horário de Brasília, gravando aqui depois que eu voltei do cinema. Fui ver Flash, tem pensamento sobre Flash, achei que é um filme que divertido, ok, mas que me faz pensar que a gente tá na reta final aí do gênero de filme de super-heróis, porque a sensação já há algum tempo, com algumas exceções, tipo o último Homem-Aranha, que eu tô indo ver o mesmo filme no cinema com algumas pequenas diferenças, né? Tudo tem alguma coisa de multiverso e traz alguns cameos. Esse negócio de multiverso aí embolou tudo, né, cara? Sim, e eu acho que virou uma baita de uma muleta. Tudo bem que o Across the Spider-Verse, né, o desenho, né, foi o melhor filme de multiverso até agora e trouxe uma pegada diferente, é espetacular, é tudo isso mesmo. Mas Flash, sinceramente, ok, nota 6 ali, legal, não me arrependi de ter ido no cinema, mas acho que a fadiga é real. Vitor, muito obrigado pela sua participação. Não vou falar para vocês seguirem ele no Twitter, porque ele não twitta, então seria um exercício inútil da sua parte, ouvinte. Não deixem de seguir, se inscrever no canal, deixar like, compartilhar, aquela coisa toda. Obrigadão, Vitor. Até a próxima. Tchau.
Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes de NBA volta naquele esquema. Segunda-feira de manhã, quando você acordar, vai estar disponível. Episódio mock draft na quarta-feira de manhã. E vai ter um episódio pós-draft assim que acabar o draft na quinta-feira. Tem episódio de NFL nesse domingo também. Então, até a próxima. Tchau!